deixa aqui. Então, vamos lá. Então, capítulo 5, capítulo Bem-aventurados os aflitos. Nós estamos no item 25, que chama a melancolia. Então, vai continuar valendo o que a gente combinou semana passada. Por hora, nós vamos pegar tudo que a gente tem de definição pronta e guardar. Porque nós vamos lidar com definições um pouco diferentes, porque quando a Joana de Ângeles define, ela vai definir pensando no espírito. E é isso que a gente vai procurar entender primeiro. Então, vamos lá. Para falar da melancolia, o item começava falando de uma certa tristeza que a gente não sabia muito especificar. E aí a definição para nós de tristeza, não é o inverso da alegria, mas a sua ausência momentânea. É um estado que conduz à reflexão e não ao desinteresse pela vida. E a semana passada, o que a gente viu? Que a tristeza, ela depende de alguns estímulos. Pode ser um estímulo externo. Então, olha só, eu perco alguma coisa. A reação esperada é ficar triste. Se eu perder alguma coisa importante e eu não ficar triste, eu sou, pelo menos, muito esquisita. Natural. Não tem como. Ela pode vir de um estímulo interno. Quando eu descubro que eu tenho uma falha, quando eu percebo um defeito, o que é o esperado? Que eu fique? Isso é o natural. É o esperado. É o saudável. Então, só que o fato de descobrir ou acontecer alguma coisa, eu estava alegre, eu estava bem, aconteceu, eu fiquei triste. Mas eu não vou me desinteressar da vida. Eu vou passar agora um período de tristeza, que é saudável e fundamental para que eu possa fazer um momento de interiorização, reflexão, para reavaliar o que aconteceu e ver o que eu preciso para resolver. Então, cada vez que a gente depara com a tristeza, é muito importante não fugir, mas compreender. Porque imagina o seguinte, olha, eu fiquei triste porque eu descobri que eu sou uma pessoa invejosa. Nossa, mas que bom também que eu descobri. Agora eu vou começar a perceber por que eu sou. Se eu corrigir, é um sofrimento a menos, equilíbrio a mais. Então, olha que importante, mas para isso, primeiro eu identifiquei e fiquei triste. Então, é parte do nosso processo. Aí, ela define melancolia, que é o que trata o nosso item. É um estado da alma de difícil definição, porque se manifesta nas profundezas do sentimento. É um sentimento que nos lembra que algo nos falta, que esteve ali, que era bom para nós, mas que já não podemos recuperá-lo. A melancolia é também uma forma de não aceitar o presente, de não estar contente com o que temos agora. Então, vê que uma das grandes questões que a gente vai ter com a melancolia é que ela vem acompanhada de indefinição. Eu tenho uma tristeza profunda. Eu olho, não tem nada errado, mas nada está bom. Eu sinto falta de alguma coisa, mas eu não sei explicar do que eu sinto falta. Mas eu sei que era uma coisa que eu gostava e que era bom, mas o que era isso? Eu também não sei o que era. E aí eu olho e não gosto de nada do que eu tenho. E isso eu preciso prestar atenção, porque lembra a palavra que ficou para a gente semana passada. Para conseguir lidar com isso, eu vou precisar de aceitação. Porque, de certa forma, quando eu olho à minha volta e não gosto, se eu cruzar os braços, eu vou alimentar esse estado de não quero,
não gosto, não aceito, e aí eu vou começar a me aprisionar nesse estado melancólico. E aí, isso a gente não fez a semana passada, que era definir rapidamente depressão, para a gente tentar hoje fazer a diferença. Ó, é doença da alma, que se sente culpada e não poucas vezes carrega esse sentimento no inconsciente, em decorrência de comportamentos infelizes praticados na esteira das reencarnações, devendo, em consequência, ser tratada no cerne da sua origem. Procede das existências passadas aos abusos do livre-arbítrio, manifestando-se como tristeza indefinida, disfarçando o remorso que a carne abafa nos centros da memória perispiritual. Não acho simples a compreensão. Então, mais fácil tentar sentir. Porque, olha só, quando ela começa a falar da depressão, ó, a primeira palavra que ela já coloca, doença. Melancolia não é doença. É um estado da alma. Eu vivi em outros tempos que eu achei bem mais interessante. E agora eu estou diante de uma proposta que me desafia. E aí, não é disso que eu gosto. Por isso, eu preciso muita aceitação. Agora, quando eu estou no estágio depressivo, ela está falando de uma doença que foi instalada. Mas é que ela não fala de uma reencarnação, ela fala, ó, na esteira das reencarnações, ligada a alguma coisa que eu fiz e que me gerou culpa. Culpa e remorso, porque eu ainda não fiz a reparação. Como Deus é bom e misericordioso, eu sinto, mas eu não lembro para minha sorte o que é que foi que eu fiz. Porém, se eu habituo a fazer essa investigação, eu começo a perceber o pensamento culpado que se repete, o remorso que me acompanha, e eu vou vendo um estado difícil que eu preciso vencer. Então, quando a gente começa a fazer essa leitura na nossa intimidade, a gente consegue fazer a diferença quando eu estou triste, quando eu estou melancólico e quando eu estou deprimido. Se eu não tenho hábito, toda tristeza é depressão, toda depressão é melancolia, toda melancolia é tristeza. Ó, vira um rolo. Eu não sei definir mais nada. Então, quando a gente vai insistindo, é porque isso é bastante importante. Porque fazer a diferenciação me auxilia a compreender o momento em que eu me encontro. Agora, olha só. Lá na melancolia, eu vou ter uma não aceitação da vida. Eu não quero o que está aqui. Na depressão, eu sou desinteressada da vida. Eu não quero viver. Então, eu não quero mais nada. Eu vou fazendo um processo agora de abandono. Como eu não consigo acabar com tudo, eu vou acabando comigo. Então, eu vou me retirando de tudo e de todas as coisas, fazendo um isolamento. Então, aqui, bem mais difícil mesmo, porque é algo que já veio repetindo. Então, muitas vezes a gente fala assim, ó, esse processo ele não consegue instalar de uma hora para outra. Não tem jeito. Aí vocês vão falar para mim, mas eu conheço uma pessoa que até tantos anos foi ótima. Eu vou falar de novo. Como Deus é bom, graças a Ele, nós não lembramos das nossas grandes dificuldades. A gente fica um bom tempo só com o necessário para dar conta. Só que se eu, por mim mesma, não começo uma mudança, algumas coisas vão chegando.
E esse estado de culpa e remorso fica intenso. E aí, eu não tenho consciência de quê, mas o estado é meu e eu vou sentir todo o peso desse estado depressivo, que espiritualmente pensando, lida com culpa e remorso. A gente fica amargurada da vida mesmo. Tudo está errado, inclusive a gente. Então, é bastante complexo lidar com. É um estado de muita dor. Mas entendam que isso foi ao longo de um período, nunca de uma vez. Dá só essa impressão porque acontece nessa vida. Tudo bem até aqui nas nossas definições? Encaixou? Estão fazendo assim ainda para encaixar. Mas já fica melhor. Então, vamos lá. Aí, continuando o texto do Evangelho. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que enfraquecem em vós a vontade. Quais impressões? Essa da melancolia, que eu olho e fico assim, não gosto de nada que tem aqui. Eu sinto uma falta do não sei o que está não sei onde, não estou gostando daqui. E aí, eu vou entregando a esse estado. Então, qual que é a orientação? Resista com firmeza. Usa sua força e resiste a isso. Porque foi esse remédio amargo mesmo que você planejou. Porque era esse remédio que você precisava para se curar. Então, essa vida, muitas vezes, vai nos trazer incômodos e desacomodações. Aquilo que eu gosto, que é minha zona de conforto, não vai estar presente. O que ela vai me convidar é a renovar. Eu vou ter que fazer muita mudança. E aí eu olho e faço assim, então, mas eu não gosto disso. Então, eu não gosto. Não gosto mesmo. Mas isso é o que eu preciso. Isso é o meu desafio. Para quê? Para que eu me torne melhor. Por isso ela me desafia. Para me tirar daquele lugar de acomodação e me trazer para uma nova construção. Porém, ele fala assim, que é para a gente resistir e usar essa força, então, da vontade. Mas aí, então, vamos melhorar isso. O que é vontade? Como é que a gente vai fazer compreensão do que é vontade? Todo mundo já ouviu falar da vontade? Então, de novo, nós vamos ter que usar a palavra certa para a coisa certa. Quando eu falar de vontade, eu não estou falando assim, vontade de tomar sorvete, vontade de dar uma dormidinha, porque isso é uma coisa, assim, que eu estou pensando num desejo, muitas vezes, da vontade física mesmo, quero dormir. Não é disso. Então, todo mundo que está aqui, mesmo que não tenha muita consciência, é um espírito. Sabe que trem que vocês falam que tem medo? Vocês são. Olha que coisa esquisita. Nós temos medo de espírito, nós somos. Olha só. Então tá. Enquanto espírito, eu penso. Todo mundo. Nós sentimos, porque tudo que eu penso liga a um sentimento. Porém, quem faz esse gerenciamento é uma potência que existe no meu espírito que chama vontade. Então, vontade é um atributo que todo espírito tem. E mesmo que você não saiba disso, a sua está aí funcionando. Então, isso agora é fundamental. Por isso, voltam para mim, que ele fala assim, resistir com energia a essas impressões que enfraquecem em vós a vontade, porque é a vontade que vai fazer o gerenciamento do que eu penso. Então, se eu perceber que o meu pensamento está ficando
muito desanimado, olhando para a vida e desistindo. Lembra que ele falava que o corpo sente que vai ter um abatimento físico, porque o pensamento entra nesse estado de desânimo e desalento. Quem vai fazer a correção disso? Eu mesma. A vontade. Mas qual vontade? Essa potência que tem dentro de mim e que consegue mudar o meu pensamento. Então, a única pessoa que consegue corrigir isso sou eu mesma. Então, olha só. Leon Denis explica a vontade assim, ó. É a maior de todas as potências do espírito. Sua ação é comparável ao ímã. Ela é o princípio superior, o motor da existência. Essa história da vontade ser comparável ao ímã, de alguma forma, a gente sabe. Quantas vezes a gente já esteve com alguém que está doente, que a gente fica falando assim para a pessoa, pensa positivo, porque senão você não vai sarar. Por que a gente fala isso? Porque a gente sabe que se ela só pensar em doença, o que vai acontecer? O ímã se instala e ela atrai um estado pesaroso, desanimado, de abatimento, de não reação a nada, e ela se entrega. Se ela faz o contrário disso e corrige pela vontade o jeito que ela está pensando, fica positiva e pensa em saúde, em equilíbrio, ela atrai recursos de saúde e a chance dela aumenta consideravelmente. Então, a gente não sabia por definição, mas por experiência de vida, todo mundo aqui já viu a vontade agindo nesse sentido. Então, quando eu uso a vontade com essa coisa de falar assim, ó, eu vou lutar, eu vou lá, eu vou conseguir, eu vou atraindo cada vez mais força e mais recurso. E a minha chance daquilo dar certo fica bem grande. Ela pode agir tanto no sono quanto na vigília. Isso eu acho super importante da gente entender. Porque, às vezes, durante o dia, a gente passa mais ou menos bem. Dorme e acorda que jeito? Ruim. Por quê? Porque eu fui pensar daquele jeitão que estava funcionando anteriormente. Eu fiquei entregue a mim mesma. E aí, eu entrei num outro jeito de pensar e faz eu acordar mal. Então, olha só. Acordado ou dormindo, vivo ou morto, sua vontade vai funcionar a mesma coisa. Porque ela é do espírito. E isso eu não posso esquecer, porque isso é meu. Cada alma é um foco de vibrações que a vontade põe em movimento. Então, olha só, outra situação que todo mundo já sabia. Quando eu penso em alguém, torço por aquela pessoa, faço uma oração por aquela pessoa, desejo mandar energia para aquela pessoa, quem que gerencia isso? Ó, a minha alma é um foco de vibrações que a vontade põe em movimento. Então, para que eu consiga chegar ao outro, a vontade precisou fazer um gerenciamento. Mas eu tenho certeza que todo mundo aqui já fez. Vocês só não sabiam que era a vontade de vocês que fazia isso. Mas é ela. Assim como, quando eu me distraio disso e não resisto, eu não acionei. Ela teve que ficar quieta. Então, olha só, para a gente entender, o Leon Denis divide a vontade dessa forma. Ó. A alma possui duas esferas de ação e expressão. Então, ó, a esfera externa, essa amarela, é onde fica nossas paixões, nossas fraquezas,
tudo que tem mobilidade e tudo que é insuficiente. Então, esse externo é a identificação da personalidade desta vida. Quiserem chamar de ego, serve. Tá? Mas sou eu aqui agora, com isso que eu quero, que está na minha superfície. Quantas vezes a gente já mudou nessa vida? Queria uma coisa, agora não quero mais. Se envolve num movimento, depois abandona. Faz tal coisa, então por isso que ele falou, paixões, fraquezas, mobilidade, insuficiência. Quantas paixões a gente tem numa vida? Vem e vai. O problema é que quando vem a paixão, ela vem entrelaçada com um trem que chama ilusão. E a gente acha que aquilo é verdadeiro para a vida inteira. Às vezes não dura um mês. Vocês já viram? Uns amores, que amor eterno, que durou 10 dias. Acontece. Onde isso acontece? No Maralim. Agora, a esfera interna é a nossa essência. Aí vocês podem colocar o nome que quiser. Self, eu interior, o meu eu. Nosso povo fala tanto nome para isso, sei lá. É o espírito. E tudo bem. O que tem ali? É imutável, sede da consciência, fonte da vida espiritual, templo de Deus em nós. Então, é a nossa parte constante, é essa parte interna. Então, o que o Leon Denis nos alerta? Ele fala assim, a colocação querer é poder só é válida quando aplicada à esfera interna. Porque é ali que a vontade mora. E é ali que ela age. Eu só consigo uma coisa quando for para acionar meus recursos imutáveis. Naquilo que é transitório e superficial, às vezes eu quero, às vezes dá certo, às vezes não dá. Isso não tem garantia. Então, olha só. Toda vez que eu disser assim, eu quero ser uma pessoa mais humilde, vai dar certo? É só você se dedicar. Mas isso é certeza que dá certo. Agora, se eu falar assim, eu quero ser rica. Eu tenho alguma garantia que isso dá certo? Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que dê por um período. Não dá para a gente saber. Porque aqui fora é a insuficiência, a inconstância. E aí depende de um monte de situações que não são só situações minhas, mas aquilo que está acontecendo à minha volta. Então, não tem garantia. Agora, para ser mais humilde, eu preciso de alguma mudança aqui fora no ambiente para ser uma pessoa mais humilde? Não, eu posso ser. Eu preciso que mude o presidente para eu conseguir ser mais humilde? Não preciso, é só eu querer. Então, querer é poder só quando eu aplico nessa esfera. Na outra, é só incerteza, é sem garantia. Pode passar mais um. Enquanto a esfera externa for a reguladora do nosso proceder, temos a vida inferior semeada de provações e males. Pronto, agora para voltar. Então, é o seguinte, lembra, a amarela, a externa, sou eu, personalidade, aquilo que o meu ego quer, esses desejos do dia a dia. Só que qual que é o problema da esfera da personalidade e do ego? Ela é cheia de interesse pessoal. Toda vez que eu for agir e o que mandar é um interesse pessoal, eu vou estar errando a lei de Deus. Simples assim. Infelizmente. E aí, olha o que ele falou. A nossa vida
vai ser semeada de provações e males. Porque, olha só, se eu for relacionar com alguém aqui, mas primeiro é o meu interesse pessoal, se eu agradar, eu não sei como você chama. Se eu agradar a Mayra, é por interesse pessoal. Eu gosto dela ou eu tenho um interesse no que ela pode me trazer ou render. Quem está fazendo isso? O amor ou o egoísmo? Por fora, vocês vão falar assim, nossa, que gracinha, ela foi tão gentil com a menina. Por fora, bela viola. Mas o que estava comandando era o interesse pessoal. Quando a esfera vermelhinha toma conta, eu ajo de acordo com a consciência, a minha personalidade vai ficar restrita. Porque, primeiro, eu faço o que está na consciência. Então, na consciência está a lei de Deus. Então, primeiro, eu faço para ela o que eu gostaria que a mim fosse feito. E aí eu cumpro a lei de Deus. Então, se a gente lembrar, Jesus era uma pessoa aqui, então ele era uma personalidade. Mas tudo o que ele fazia, ele avisava, eu só faço a vontade do meu Pai. Então, não era assim, eu não vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que a lei de Deus manda. Então, o tempo todo, ele alertava que esse era o caminho, porque é assim que se constrói a verdadeira felicidade. Se eu não fizer essa escolha, eu vou fazer dessa forma, agindo com a minha personalidade. Só que a minha personalidade, primeiro, meu interesse pessoal, isso me desencontra da lei. Então, isso sim é o nosso grande desafio para fazer uma correção. Porque senão, por mais que eu me esforce, eu não estou cumprindo a lei. Aí lembra quando a gente falou do estado mais agravado que chamava depressão? Traz culpa e remorso. Quando eu ajo com interesse, eu sei que eu estou agindo com interesse. Né? Então, eu sei que eu estou agindo com interesse. Só que alguém precisa me contar que quando eu ajo com interesse, eu não estou cumprindo com a lei de Deus? Não, também não precisa, eu já sei. Toda vez que eu não cumpro com a lei de Deus, o que acontece dentro de mim? Experiência pessoal, todo mundo tem. O que acontece com a gente quando a gente faz alguma coisa que não é da lei de Deus? Culpa e remorso. Aí, eu vou ter que passar uns dias arrumando justificativas para me acalmar. Só que o estado permanece. Por isso que depois a gente fala assim, então, não sei mais o que eu fazer, já fui tomar passe, já fui no não sei onde, já fiz tal coisa, eu não estou melhorando. O problema não é o que você está fazendo. O problema é como está sendo o gerenciamento interno daquilo que eu penso, sinto e faço. Porque por fora eu posso estar fazendo coisas até interessantes, mas se não for com gerenciamento da vontade, que está lá no eu interno, no self, no espírito, para fazer alinhamento com a lei, eu vou fazer o que é do meu interesse pessoal. E o que é do meu interesse pessoal é em desacordo com a lei. Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que pensar. Eu sei que num primeiro momento vocês vão falar para mim, não, eu tenho coisa que me interessa. Calma, pensa, mastiga isso, vai ruminando e vê o que o interesse pessoal te leva a fazer. Que aí você vai entender o desencontro que eu estou falando.
Aí vocês vão falar assim para mim, ó, mas daí não dá para viver. Na guerra do mundo materialista, não mesmo. Mas não é a guerra do mundo materialista que a gente está falando que está na hora de acabar? Para essa guerra acabar, eu tenho que me identificar com o self, com a vida espiritual. Um vai respeitar o outro porque nós somos filhos de Deus e eu quero ao outro aquilo que eu gostaria que a mim fosse feito. Enquanto essa não for nossa regra de convivência, nós vamos continuar no duelo. Então, para a gente entender o tanto que é importante a questão de vontade e o quanto que é importante a nossa aproximação de sentimento. É somente quando a esfera interna domina a outra, quando suas impulsões nos dirigem, que se revelam nossas potências ocultas e que o espírito se afirma em seu brilho e beleza. Então, eu preciso, antes de qualquer coisa, lembrar que eu sou um espírito e agir de acordo com a minha consciência. Mas o que tem lá? A lei de Deus. Então, o que eu vou fazer? A lei de Deus. Então, quando eu chego nesse ponto, é que eu começo, então, a ter todo esse brilho. Então, lembra que era uma outra colocação de Jesus. Brilhe a vossa luz, porque vós sois deuses. Ele tinha certeza que dentro de todo mundo tinha esse enorme potencial de bondade. Então, na grandiosidade do seu amor, ele não preocupava com o comportamento do momento e fazia um foco na potência que aquela criatura tinha para oferecer. E o estímulo era fazer com que aquele comportamento aquietasse para que toda a potência surgisse. Então, ele não importou que a Magdala era prostituta. Ele não importou que o Zaqueu enganava. Ele não importou que o Judas era frágil e ia trair. Então, ele foi não importando o que estava na esfera externa. E quando ele estimulava o quê? O que era a potência que aquela criatura tinha condições de fazer brilhar. E esse era o estímulo que ele fazia. Então, ele não se incomodava com o comportamento externo. E assim também não se importou com o fariseu, que era todo etiquetado, cheio de regras e leis, que lavava a mão ao sentar à mesa e ele nem olhava para aquilo também. Por quê? Porque ele sabia, isso é externo. Interno não é verdade que é assim. Então, ligar com a nossa, com o que está em nós internamente, é dar expressão e expansão a todo o amor que a gente pode sentir. E isso é cura em qualquer situação. Então, lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Então, eu falei de um monte de personagem aí, nosso conhecido do Evangelho, que apresentavam situações difíceis. A Magdala prostituía, o Zaqueu enganava, o Judas traía. Cada um tinha uma dificuldade. Cada um de nós tem uma dificuldade também. Quando é uma só é legal, assim, é bom pra caramba. Mas vamos falar que é uma. Assim não desanima. Todo mundo tem. Lembra que eu falei? Jesus olhava para o comportamento externo da criatura. Não era isso. Ele via o que a pessoa pode fazer. Então, olha só. Quando a gente tem uma situação difícil, se você fizer um contato com a sua intimidade, você tem certeza que você pode ser muito melhor que isso? Certeza absoluta. Por quê? Porque, em essência, todos nós carregamos o amor. Isso é certeza. Então, por isso que Kardec perguntou,
pode sempre, pelo seu esforço, vencer isso? O que vocês imaginam? Está vendo como vocês já sabem? A gente já sabe. Então, vamos lá. Ó. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, e quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, é outra coisa interessante para a gente pensar. Ele fala não só que pode, como o esforço que vai ter que fazer, insignificante. Difícil agora. Gente, agora eu estou falando sério, vamos pensar junto. Se o esforço é insignificante, por que a gente não faz? Por falta de vontade. Mas se eu tenho certeza que eu sou capaz de fazer muito melhor, e que aquele muito melhor vai me fazer bem, por que será que eu não faço? Porque não fica uma coisa muito contraditória? Ó, eu tenho certeza que isso me faz bem. Mas é certeza absoluta? Certeza absoluta. Por que não faz? Então, vamos concretizar. Assim, algumas pessoas podem ser que daqui que tenham algum ressentimento de alguém. Mágoa. Raiva. Ódio mesmo. Então, tá bom. Faz parte. Tudo bem. Você tem certeza absoluta que se você perdoar, vai ser muito melhor para você? Ou você tem dúvida? Esse silêncio é o quê? Ufa! Eu falo, ai, meu Deus do céu. Ó, sim, nós temos certeza. Por que a gente não perdoa? Ó, porque minha espelhinha amarela está dominando. Quem não me deixa perdoar o outro? Eu? Eu não. Se ele quiser, ele que vem falar comigo. Não fiz nada para aquele folgado. Então, eu prefiro continuar rancorosa e ficando doente com isso, do que fazer aquilo que eu tenho certeza. Sim, a gente acha que perdoar é sinal de fraqueza. É uma justificativa muito bonita, mas é só uma justificativa. E que de tanto repetir, a gente está quase acreditando que é verdade, só não pode usar a razão porque ela cai. Então, olha só. Então, ó, concretizamos no sentimento. Vamos mudar. Então, por exemplo, a gente sabe que consumir bebidas alcoólicas não é bom. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Ó, não estou falando de beber de cair, não. Estou falando de beber pouquinho mesmo. Não é bom. Por que a gente não para? Porque você tem dúvida? Alguém tem dúvida que não é bom? Não, ninguém tem dúvida. Não é bom. Por que a gente não para? Qual a resposta? Estou falando sério. Vocês largam a mão. Hã? Porque eu não quero. Porque me dá prazer. É um prazer. Ah, mas é tão gostoso, né? Então, olha só. Eu tenho dúvida? Não, eu não tenho dúvida. Agora, eu não tenho dúvida, mas eu não quero fazer. Por quê? Ah, gente. Ah, é bom, né? É só um pouquinho. A vida é tão curta. Entenderam? A gente aplica tudo. Ah, vai, é só um perdãozinho também. Perdãozinho de nada desse vai fazer diferença, nada, não. Larga esse trem para lá, gente. Vão levar a vida assim. Né? Ah, pessoa menos na vida, aqui que muda. E aí a gente vai usando isso, e justificando e vai deixando. Então, quando ele fala assim, e o esforço é insignificante, é isso que a gente precisa entender. O esforço é pequeno. O problema é que eu não quero mesmo abrir mão disso agora. Então, vamos lá. Aí ele pergunta assim, ó,
Mas não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Oh, mas é um trem tão forte, mas tão forte que eu não dou conta. Vocês já usaram essa justificativa essa semana? Não vou nem falar hoje, porque hoje eu tenho certeza. Vamos pensar, essa semana? Não, muito difícil, muito difícil. Não estou dando conta, gente. A gente usa. Então, ele ficou curioso e perguntou, mas será que não tem uma que é tão forte, mas tão potente, que a gente não consegue dominar? O que vocês imaginam? Tem ou não tem? Ó, quando a gente olhar de longe, vai parecer que sim, não vai? Não parece que tem umas coisas que são impossíveis da gente controlar? Vai, não vai? Fala sério. Tem umas coisas que parece que a força da gente não dá. E a gente fala, ai, não, isso daí não dou conta de fazer. Não. Nossa, não vai dar. Ó, parece. Agora, começa a pensar. Quando você fala que parece que não vai dar, se você está olhando e analisando com a esfera externa, ou se você está olhando para toda a potência que como espírito você é, e vê o que você está usando. E aí refaz a pergunta e vê se muda a resposta. Porque é isso que é o nosso treino agora. Eu tenho que buscar a essência. Se eu ficar só na personalidade, eu não vou aguentar mesmo. Então, ó, a resposta dos espíritos. Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém muito satisfeitas ficam que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que o seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Então, assim, ó, queria tanto parar de beber. Ó o braço. Eu queria tanto. Eu vou fazer de tudo para dar errado. Por quê? Eu quero. Eu não quero. Eu só estou falando umas coisas aqui que é da boca para fora. Eu não quero. E aí a gente arruma isso com um sentimento também. Eu queria tanto ser diferente. Eu queria tanto ter paciência. Mas eu não vou fazer nada para ter paciência. Eu queria tanto ser uma pessoa menos invejosa, menos ciumenta. Ai, mas eu não consigo. Ó, eu não quero. Então, é um hábito que nós vamos precisar acostumar também. Tudo bem, não precisa escancarar que fica ruim. Mas para você, toda vez que você pegar você falando assim, ó, não consigo, põe entre parênteses, passa errorex, escreve assim, não quero. E aí, você vai fazer um momento de interiorização e vai perguntar para você, ó, por que eu não quero? O que é que me segura nesse lugar? O que é que tem nesse lugar que ainda me dá prazer? Porque se eu não entender o que é que tem nessa história que me dá prazer, eu vou ficar convencida que eu não consigo. Agora, olha só, isso contraria a lógica. Se Deus me deu uma situação que está além da minha força, ele colocou fardo pesado em ombro frágil. Ele me deu uma situação que eu não tenho força para resolver. Não, aí está contrariando o evangelho, tem coisa errada, a gente precisa parar. Que o evangelho fala assim, ó, Deus não coloca fardo pesado em ombro frágil. Ele só dá as situações que eu sou capaz de resolver. Se eu não estou resolvendo essa situação, se isso está me torturando, eu preciso pensar por quê que eu estou falando que eu não consigo. Porque não consigo não tem, tem não quero. Então, por que que eu não quero mudar isso?
E isso é uma informação muito importante que eu vou ter a meu respeito. Porque muitas vezes eu vou descobrir insatisfações, medos, dores que eu achei que já tivesse tudo resolvida e estava escondida nessa camuflagem. Então, eu seguro as pessoas, por exemplo, num comportamento que me vitimiza. E aí eu digo assim, mas eu não consigo fazer isso sozinha. Eu não consigo resolver essa situação, eu preciso. Mas eu não consigo entender que não é que é consigo, eu não quero ficar aqui sozinha. Eu não quero resolver isso que ainda fica insegura. Então, eu estou achando um mecanismo de segurar pessoas e vou falando não consigo. Não é não consigo, é não quero. E por que não quero? Então, eu vou ficar nessa pergunta, nessa conversa interna, até que eu começo a entender o que acontece comigo. Porque, olha só, imagina que eu tenho mesmo uma questão em relação ao orgulho. Mas, assim, olha, eu tenho uma dificuldade em colocar o outro igualzinho a mim. E aí, eu não acho que eu tenho que pedir nada para ninguém. Sabe uma coisa que fala assim? Ai, não, eu não peço, eu não gosto de incomodar. Eu prefiro resolver tudo sozinha. Aí você veio no mundo relacionar e vai tentar fazer tudo sozinha mesmo? É, tem certeza? O que está dando? Aí começa uma hora que vai dando errado. Ó, eu não estou conseguindo fazer isso vigorar. Eu estou precisando de pessoas. Então, olha que legal. Eu vou dar um jeitinho, eu vou grudar aqui nela e eu começo a empurrar para ela fazer para mim. Vai lá falar com ela, blá, 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 blá. Aí ela vai. Ela vai e resolve, ela vai e faz, ela vai. Ai, sou tão amorosa. Quando minha filhinha passar no vestibular, só se for ali em Ribeirão, para ela vir todo dia em casa, porque a mamãe reza por ela. Eu sou tão preocupada, ela é tão fofa. Ó, o que eu fiz? Que fantasia maravilhosa. Transformei o meu orgulho na fantasia de mãe amorosa, que tem que ficar colada comigo e resolver a minha vida inteira. Vocês não conhecem essa situação. Só que se ela sair, o que vai acontecer comigo? Quem vai ter que ali resolver? Ah, não, gente, eu não dou conta. Como que eu vou lá conversar, pedir? Não, eu não gosto disso. Eu não faço essas coisas. Não, eu tenho dificuldade. Eu prefiro ficar sozinha mesmo. Não gosto de dar trabalho. Mas por que você mandava ela fazer, então? Ai, não vou mais lá não, né? Mas conversa chata, fica botando pressão na gente. Não gosto disso. Tudo bem, eu paro. Vamos lá. Mas entenderam? Porque assim, ó, quando eu estou falando dessa conversa interna, é uma conversa longa, grande. Porque o que a gente fantasia aqui fora para dar certo é muito bem feito mesmo. Porque junto com a vontade nós temos um outro atributo que chama inteligência. Nossa, a gente faz umas coisas brilhante, brilhante. Então, esse processo de aproximação e entendimento é fundamental para eu descobrir onde está o medo. Por que eu não estou querendo continuar? E isso é um processo, é muito grande de luta mesmo. Eu lembro que há uns 3 anos a gente estudou a parábola dos talentos e me intrigava muito. Porque quem não multiplica talento, a resposta de Jesus é mau e preguiçoso. Eu falava assim, nossa, coitado, né? Ele só enterrou o talento, ficou ali quietinho, vai tomar já uma lavada dessa, mau e preguiçoso. Então, se eu esconder nisso, é porque eu tenho preguiça
de fazer todo esse trabalho de investigação e transformação que tem que acontecer dentro de mim. Então, eu prefiro ficar onde eu estou parada do que trabalhar e mudar. Por isso que ele fala mal e preguiçoso, mal e preguiçoso. Porque quando eu não faço bem, eu já estou fazendo mal. E nesse caso específico, de preguiça mesmo. Por quê? Porque mudar tudo isso vai me dar trabalho. Eu tenho que desacomodar, rever conceitos, construir valores. Então, é um trabalho muito intenso da nossa intimidade para mudar o jeito. E aí, eu tenho preguiça. Por isso que ele pergunta. E coloca aqui, ó, que muitas vezes é isso que está acontecendo. Eu falo, quero, mas só da boca para fora. Quando, na verdade, o que eu gostaria mesmo é que aqui dentro eu conseguisse passar a vida do jeitinho que ela está, sem nenhum incômodo. Sabe a nossa expressão? Tudo azul. Velho que fala isso, né? Um mar de rosa. A moçada é assim, ó, tô de boa. É assim. Né? Então, do tudo azul, mar de rosa, hoje estou de boa. Eu prefiro ir levando a vida nessa mesmice, naquilo que eu já sei fazer. Porque, diferente disso, dá trabalho. E trabalho, eu não estou querendo. Estou querendo ficar assim. Por isso que ele falou, não tenho uma vontade. Então, deixa eu só ver o que é o próximo. Depois a gente vai para isso. Então, vai ficar uma pergunta de lição de casa para vocês. Ó. Então, tá. Para fazer tudo isso, quem vai ter que trabalhar muito é a minha vontade. O que vocês imaginam que vai acontecer ao longo de um período onde eu não trabalhei com a minha vontade e fui deixando tudo na mesmice, levando do jeito que está? Ó, continuar o movimento que já acontece na física, isso tem um nome. Como chama? Isso. É inércia. Então, o que vai acontecer com a vontade diante da inércia? Olha bem, inércia não é ficar parado. É continuar o movimento que acontece igualzinho ele é. Eu vou continuar. Então, olha só, o que vocês imaginam? Começa a pensar na prática da vida. Quando aconteceu uma coisa e você tentou continuar sendo exatamente do mesmo jeito. O que aconteceu com você? Para daí a gente poder entender o que a vontade vai reagir a partir daí e entender essa grande possibilidade que todos nós temos. E fazer essa identificação. Tem aqui alguma pergunta? Oi. Assim, ó, depois dessa aula, eu queria fazer uma conclusão para ver se está certo, senão para você corrigir. Então, quer dizer que a tristeza e a melancolia é uma coisa que vai me fazer andar. E, no caso, a depressão, que é uma doença, se eu tiver isso, eu não vou andar. Eu posso passar uma existência inteira e aquilo não vai servir para o meu adiantamento e nem servir de expiação e de dreno. Infelizmente, é desse tamanho. O que vai acontecer com a melancolia é que, se você usar ao seu favor, você vai entender que você precisa mudar, porque você está num estado de incômodo e você precisa se rearranjar e aceitar o que você tem para agora. Agora, lembra que a Joana de Ângela, no texto da semana passada, ela dizia assim, não alimente esse estado. Porque agora, ó, dentro da melancolia, já tem uma não aceitação. Não aceitação, eu posso até ler como revolta. Se eu insistir nisso, eu vou começar a agravar essa história. E aí, eu começo a ter construções de revolta em mim. Por quê? Porque eu não aceito nada, eu não quero nada. Então, eu começo agora a agravar o processo. Então, inicialmente e essencialmente, são coisas diferentes.
mas que se eu não fizer uma leitura interna, eu junto tudo e não lido com nada, né? Então, é comum a gente ouvir uma pessoa diante de um estímulo real, que ela tem que estar triste, ela insiste em alimentar a tristeza e ela mesma já fala, estou deprimida, ela mesma já vai atrás de alguém que possa medicar. Então, assim, ó, ela não para um minuto para fazer a análise. Por quê? Porque ficou cômodo transformar tudo em depressão e tudo é doença. E aí, sabe aquilo assim, se eu sou doente, o que eu posso fazer? A culpa não é minha? Então, por isso que eu falei, esquece os conceitos, tá? Porque quando eu falar de uma depressão pensando em espírito, eu não fiz nada nessa vida. Mas para ter um estado que, inclusive, alterou o mediador químico, faz muitas encarnações que eu estou alimentando essa desarmonia de pensamento. Ninguém faz isso em uma vida. Não tem jeito. Não é assim. Eu não desestabilizo o mediador assim, então a partir de manhã a serotonina não funciona. Não tem. Isso, vê que a Joana fala, na esteira das encarnações, esse comportamento vem repetindo. E aí, me enche de culpa e remorso. Não é com uma coisa que faço isso. Né? Agora, se eu estou tratando e olhando para essa vida, eu tenho que identificar as coisas daqui. Então, clinicamente, a discussão é uma, aqui nós estamos falando de espírito. É outra história. Que devia ser a história da nossa vida, mas não vamos brigar com isso, mas eu preciso entender em mim como que é a definição. Para buscar esse recurso, senão é um sofrimento em vão mesmo. Não leva a nada.